E aí, vamos estudar a lição? Ei, que dia especial hoje, hein? Dia de homenagear as mamães, gente, que coisa extraordinária. É um método pelo qual Deus utiliza para mostrar o quanto Ele nos ama, ensinando-nos através do amor de mãe. Isaías 49, verso 15 diz: acaso pode uma mulher se esquecer do seu filho que em seu ventre ainda mama? Claro que não, mãe não se esquece dos filhos, mas se essa vier se esquecer, eu, o Senhor, não me esquecerei de ti. Ou seja, Deus utiliza o amor de mãe como exemplo para falar do seu próprio amor. Mãe é referência. E por isso a gente começa a lição de hoje mandando um beijo, um abraço, tudo de bom para cada mamãe super conectada aqui. Você merece muitas bênçãos de Deus na sua vida, muito de Deus para você, em especial Dona Maria. Te amo demais, mãezona. Obrigado por tudo que você foi, é e continuará sendo para minha vida, instrumento nas mãos de Deus. Você é minha inspiração para muitos e muitos sermões. É aquela pessoa que até hoje continua sendo uma referência para mim de honestidade, uma referência para mim de bom caráter, uma referência para mim de mulher de fibra. Deus continue te abençoando, Dona Maria. Te amo demais. Um grande abraço também para essa mãe assim, top das tops, que é a Dona Eliane Lopes, mãe dos meus filhos. Olha, os meus filhos, gente, são especiais demais. E graças à mãe que possuem, porque essa mulher é extraordinária, deu uma educação para esses meninos fantástica. E olha, se eu consigo hoje ter uma certa autonomia para estar pregando aqui e ali, na certeza de que meus filhos foram muito bem cuidados, é que essa mulher fez uma obra, estando ela nas mãos de Deus, de um modo extraordinário para educar os meus filhos. Obrigado, amor. Você vai ser muito recompensada por Deus, tenho certeza disso, pela mãe extraordinária que você é. Quando eu penso em mãe, quem é exemplo de mãe? Dona Eliane Lopes, aí sabe. Deus te abençoe também, te amo demais. E mamães homenageadas já estão. E por falar em exemplos, tem dois exemplos na lição de hoje: o da águia e o do pai que conduz o filho. Então Deus se mostra na Bíblia tal qual uma mãe que ama os seus filhos, tal qual um pai que conduz o filho, tal qual uma águia que cuida do filhote. Inclusive a águia, para ensinar o filhote a voar, larga lá em cima, ele vai, se ele não se sustentar, ela mergulha profundamente e cuida do filho para ele não se esborrachar lá embaixo. Ei, tenha certeza, Deus cuida de você, tal qual o pai ao filho a quem quer bem, tal qual a águia que, ensinando o filhote a voar, fica sempre por perto para que ele não se machuque. Deus cuida de você. E note, a aliança mostrava, entre outras coisas, o cuidado de Deus para remediar esse problema, para resolver esse problema chamado pecado. Vamos fazer uma aliança porque eu quero acabar com este mal chamado pecado. Estou oferecendo a solução para você. E aí você tem, historicamente, o registro do Êxodo, conforme nos diz a lição dos jovens. Historicamente, o registro da cruz, conforme diz a lição dos jovens. Você tem o registro do Êxodo, aliança histórica, Velho Testamento. E você tem o registro da cruz, aliança histórica no Novo Testamento. Aliança histórica e aliança histórica. E para que essas alianças históricas existiram? Para você, através dessas histórias, obterem experiências. Exatamente. Você poderia ter uma boa experiência ou uma experiência ruim. Os pais da fé tiveram uma boa experiência, a experiência de salvação, a experiência da graça. Abraão foi justificado pela fé. Abraão creu, isso lhe foi imputado por justiça. Ou seja, Abraão foi justificado pela fé por uma experiência na velha aliança. O que isso significa, minha gente? Porque a aliança histórica do Velho Testamento, a mesma essência da aliança histórica do Novo Testamento. Isso trouxe para Abraão a experiência da salvação. Para os fariseus já trouxe a experiência do legalismo. Então note, a mesma história proporcionando experiências distintas. Uma experiência muito positiva como a de Abraão e uma experiência muito negativa como a dos fariseus. Então o problema não estava com o ato da aliança, não tem problema com a aliança do Velho Testamento.
O problema está com a experiência que o indivíduo teve ao interpretar errado esta aliança, percebe? A nova aliança possui o conceito da salvação que foi anunciado na velha aliança. Só que agora o Cordeiro verdadeiro, o Filho de Deus, está lá na cruz do Calvário. Por isso a nova aliança ela é perfeita no sentido de que ela não é um símbolo em si, mas ela é o próprio Filho de Deus. Então note nessa perspectiva, você tem os eventos históricos, mas que experiência você está tendo diante do sacrifício de Cristo? Uma experiência de uma vida salva pelo sacrifício do Filho de Deus, uma experiência de um cristianismo que é um fardo, que é um peso, que não te traz alegria. Então você entendeu errado, então tem alguma coisa errada nessa tua aliança, você precisa reanalisar, reavaliar, porque o sentido da aliança é ser justificado pela fé para que tenha paz com Deus. E lembre-se, na aliança Deus cuida de você, tal qual o pai ao filho a quem quer bem, tal qual a águia que cuida do seu filhote, tal qual a mãe que ama o filho. Deus te ama demais, colocou esses exemplos humanos para você ter uma noção disso. A aliança é para isso, você se sentir amado e salvo. Deus te abençoe. Ore comigo, Pai querido. Muito obrigado pela aliança de amor que queres estabelecer conosco, que aceitamos, inclusive, em nome de Jesus. Amém.